Boa tarde a todos, ilustre presidente do IAB, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, meu querido amigo Daniel Polônio, os demais amigos que comigo dividem a mesa, os amigos que aqui também vieram nos brindar com a presença. De fato, é um tema espinhoso. Eu recapitulava um pouquinho os fatos antes de chegar. Eu só comecei a perceber o quanto é apaixonado e apaixonante, acho que o direito do trabalho, com a emenda constitucional, salvo engano, 53, salvo engano, de 2013, que regulamentou a questão do doméstico. Posteriormente, teve a questão da Lei Complementar 150, de 2015. Com a reforma trabalhista, essa paixão, eu acho que ela tomou uma dimensão ainda maior. E a gente começa a perceber, não a importância, mas como o direito do trabalho, ele de fato ele ocupa a vida de todas as pessoas. E é por isso que eu acho que ganha calores, correntes, teses, lados, acho que às vezes falta um pouquinho do meio termo, o que não é tão natural no direito. Bem, a provocação é trabalho através de aplicativos, precarização ou modernidade. Antes de responder a indagação, é importante a gente saber tentar definir o que é precarizar. Precarizar, a meu sentir, é tornar algo pior. Você tem uma situação, digamos, regular, ou boa, ou satisfatória, e você logo após acaba tendo uma situação pior. No caso dos trabalhadores por aplicativos ou plataformas digitais, nós não tínhamos uma situação pretérita, porque esses trabalhadores eles já surgem no bojo de uma relação específica. O exemplo clássico do Uber. Você, antes do Uber, você tinha talvez o taxista, o motorista de táxi. Esse motorista também, a rigor, na grande maioria dos casos, ele sempre foi autônomo. E se você comparar a relação do motorista de táxi, por exemplo, com o motorista de Uber, que possa ter migrado ou possa deixar, será que de fato houve uma piora nessa situação? Porque o motorista de táxi, aqueles que não possuem ali a concessão, permissão no caso, eles pagavam diárias também, não tinham direito trabalhista, na sua grande maioria não eram empregados, e muitos deles migraram para o Uber, ou para Uber, com uma forma de melhorar a sua situação, e não de piorar a sua situação. Deixaram de pagar a diária, se tornaram donos do seu tempo. Então, eu não consigo enxergar necessariamente uma precarização, uma piora. Ah, Pedro, mas há o caso, por exemplo, do engenheiro que deixou de ser engenheiro e se tornou professor de inglês pela internet. Ora, a gente só poderia falar em precarização, no caso do engenheiro, por exemplo, se ele tivesse deixado de ser um engenheiro com uma determinada situação, determinado patamar de vida, eu acho que é tão complexo a gente definir o antes e dizer se depois é pior, porque o patamar salarial, que é o remuneratório, que é o que a gente enxerga em muitas pesquisas, para medir se antes era melhor e depois ficou pior, é só um dado. Não necessariamente uma pessoa que tem uma remuneração maior tem um trabalho melhor. Qualidade de vida, tempo à disposição, ser dono do seu próprio tempo, ser livre para escolher se trabalha ou não. São muitas questões que precisam ser avaliadas. Nas pesquisas que eu tive acesso, em algumas delas, pela grande mídia, era questão exclusivamente remuneratória. Comparava um trabalhador de aplicativo com um trabalhador numa atribuição semelhante, antes formal, talvez no emprego formal. Bem, os aplicativos, as plataformas digitais, os sites, esse trabalho ligado a essa área com essa ferramenta tecnológica, também não necessariamente ele é ruim. Existe um aplicativo chamado Cambly, que você tem aula de inglês pela internet. Ora, é muito melhor, talvez, para uma professora, mulher, que às vezes precisa criar o seu filho, que não tem como se deslocar para o trabalho, da aula da sua casa, ou da sua casa no lugar que estiver. Porque o Cambly ele tem isso, você chama o professor, ele pode estar dirigindo. Ele para, te responde, faz ali a meia hora de aula e volta. Ou seja, não necessariamente é uma situação ruim, ou pior, há uma degradação do trabalho, há uma piora do trabalho. É claro que nós temos aquela figura caricata, e nós vemos na rua, a gente percebeu isso várias vezes, que é do rapaz com a bicicleta do Itaú,
e com a bolsa do entregador. Por que isso é caricato? Eu vinha com meu sócio, nós vimos no escritório, eu falei, vou parar, eu vou perguntar por que ele não compra a sua própria bicicleta. Acabou que eu fiquei com vergonha. Mas a gente chegou a uma conclusão possível, é o seguinte, essas pessoas moram longe. É mais fácil para elas estar aqui no centro da cidade, na Zona Sul, alugar uma bicicleta do Itaú, do que trazer a sua bicicleta no metrô, que nem pode. Porque talvez ela teria. E é evidente, você vê aquele estampado na capa do jornal, ao trabalhador do século XXI. E não é verdade. Aquilo pode ser uma opção dele, não ter a sua própria bicicleta. E outro drama também que nós vemos no Brasil, nós precisamos enfrentar, e isso está diretamente ligado à questão da qualidade do emprego, do acesso ao trabalho, lato sensu, o trabalho que não seja subordinado, é a questão da qualificação profissional. Será que essas pessoas que não têm qualificação na sua grande maioria, é claro, deixando de lado as situações caricatas do piloto de avião que deixa de pilotar avião e passa a dirigir um carro, etc. Será que a sua grande maioria teriam acesso ao mercado formal de trabalho? Será que os aplicativos, as plataformas eletrônicas, elas também não abriram, não ampliaram o mercado de trabalho, que essas pessoas não entrariam? Porque, realmente, você faz um cadastro, você passa a pilotar sua bicicleta, você passa a ter uma renda imediata. Para o Uber é excelente, o motorista de Uber, o dinheiro é imediato. Não é tão melhor do que a situação de um taxista. Inclusive, hoje, vários taxistas estão migrando para o Uber, porque tem todas as obrigações formais para manter um táxi e o Uber não tem isso. Então, assim, esse é um dos pontos. Eu não consigo enxergar objetivamente uma precarização. Pode haver uma precarização em alguns casos pontuais. No geral, eu não consigo. Um outro detalhe também que eu percebo é a tentativa de importação de problemas que estão acontecendo no exterior. Há uma lei na Califórnia que agora está dizendo que os motoristas de Uber serão empregados. A Corte Espanhola decidiu que o motorista de aplicativo em Nova York, assim sucessivamente. Eu tenho muito receio em importar essas decisões judiciais, notadamente as estrangeiras. Primeiro porque, em regra, nós não conhecemos o ordenamento jurídico dos outros países, o que é um ponto a ser levantado. Segundo, porque o conceito de empregado e empregador, ele não é um conceito lógico-jurídico, ele é um conceito jurídico positivo. Ele depende exclusivamente do ordenamento jurídico que nós estamos analisando. Ou seja, empregado no Brasil não necessariamente é empregado em Nova York, ou nos Estados Unidos, ou lá tem federalismo digamos assim, mais denso. O empregado no Brasil não necessariamente tem os mesmos requisitos de um empregado na Espanha. Não é como um conceito, por exemplo, de competência, para dar um exemplo clássico de um conceito lógico-jurídico, que independe de onde você está, qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo, desde que esteja no planeta Terra, competência significa a mesma coisa, atribuição de poder. Competência administrativa, tributária, legislativa. Esse conceito é imutável, ele não se altera no espaço. Agora, o conceito de empregado é muito difícil. Inclusive porque você pode, e no Brasil também poderia, você pode ter uma lei que diga os motoristas de aplicativos são empregados, ponto. Ou, mesmo sem serem empregados, terão direitos trabalhistas. Nós temos o exemplo clássico do avulso, que não é empregado e tem direitos trabalhistas, é uma equiparação constitucional. Isso pode acontecer no Brasil? Pode, mas no atual modelo jurídico, eu não consigo enxergar a presença de requisitos no contrato de trabalho. Talvez estendendo muito uma subordinação estrutural, que também é um conceito extremamente discutível, mas no geral eu também não enxergo essa possibilidade de, objetivamente, o trabalhador de aplicativo ser considerado empregado. Então essas são as considerações. Tenho certeza que vocês serão habilitados com palestras muito mais interessantes, os amigos que me sucederão. Muito obrigado.